Mas e aí, Gabriel, como que você viu a construção desse campeonato aqui? Porque pegando todas as provas, eu dei uma olhada na sua temporada, apenas 2 corridas você... Aliás, apenas 3 corridas você ficou fora dos pontos ao longo do ano. E sempre ali, tipo, sexto, quinto, pódio, vitória. Como que você enxerga a construção desse campeonato da Fórmula 3? Eu fiquei 3 corridas fora dos pontos, sendo que em Spa eu não somei nenhum ponto. Uhum. Então 2 corridas eu não pontuei. Foi a última etapa agora. Se não, fora aquela, só foi no Bahrein, na primeira corrida, que foi o Reverse Grid, que eu larguei de 11º, porque eu tinha sido segundo no quali. E, cara, a primeira corrida do ano na F3, eu tava meio nervoso, assim. Eu não sabia muito bem o que fazer, então eu já saí meio que atacando os caras, já bati ali, encostei com os outros pilotos e acabei não pontuando. Mas depois eu acalmei e fui puro na constância essa temporada mesmo. Foi boa porque eu acho que o que eu entendi bem e o que eu percebi nos últimos anos nessa categoria é que o cara que chegava em terceiro, segundo, até mesmo ganhava o campeonato, nem sempre era o cara que ganhava mais corrida. E sim o cara que sempre estava constante lá na frente. Porque como tem muita reverse grid nesse campeonato, né, dá muito pontos, são 10 pontos pro cara que ganha o grid invertido. Então, assim, muitas vezes você acaba não conseguindo pontuar nessa corrida porque você quer vir igual um louco, passando todo mundo. Como eu disse, na minha primeira etapa no Bahrein, deixa de pontuar lá seus 5, 6 pontos. E no final do ano, você tem 10 reverse grids, 60 pontos se você conseguir em torno pontuar 6 pontos por corrida. Tá. É uma matemática, assim, que você faz na hora, mas se você parar pra pensar, são muitos pontos, entendeu? E tem piloto que tá na frente no campeonato porque pontuou nas grids invertidas. Então, assim, eu acho que esse ano eu fui muito bem em constância, assim. Eu ganhei 2 corridas no começo do ano, minhas 2 primeiras etapas na F3 eu já ganhei. Isso foi muito positivo e eu consegui abrir aquela vantagem boa, né, de 20 pontos. Mas, assim, depois só foi construindo. E até agora foi assim. E o mais importante é que as tuas 2 vitórias foram nas provas longas, Sim, nas Future, principais. que é o que distribui 25 pontos, né? Isso. Boa. Agora, você tinha acabado de comentar, né, que eu aprendi que era muito importante você ter essa constância. Você aprendeu com quem isso daí? Você aprendeu com você mesmo? Você aprendeu olhando as corridas, tentando entender a pontuação do campeonato no passado? Como é que caiu essa ficha? Porque, desculpa, você acabou de dar aquele exemplo. Eu fui para a primeira corrida lá no Bahrein e aquilo que você fez lá no Bahrein não deu certo. Não. Então, daí, rapidamente caiu essa ficha. Quem é que te deu essa luz? Não, antes de eu entrar no campeonato, se você para analisar os dados de outros anos na Fórmula 3 FIA, com esse esquema de pontuação, muitas vezes eu parei para perceber que o cara que ganhava, como eu disse, top 3, não era o cara que ganhava mais corridas. E tipo, tinha um menino que eu conheço, que é um amigo meu, que chama Klein Nova lá, que ele chegou em terceiro no campeonato da F3. E o cara não ganhou uma corrida no ano, entendeu? E ele tinha a chance de chegar em segundo até a última etapa, tava brigando com o concorrente de equipe, o companheiro de equipe dele, que ganhou 2 ou 3 corridas aquele ano, mas ele não era tão constante. Então o que eu parei pra pensar? Eu falei assim, cara, pra mim é simples, esse campeonato é pura constância, porque, cara, todo mundo tem a chance de ganhar no final do ano. É isso que eu parei pra perceber. Eu falei, comigo não vai ser diferente. Não, ainda mais no meu ano de estreia. E assim, o chefe de equipe falando isso, todo mundo que trabalha comigo falando isso, falei, não é à toa. Se as pessoas estão falando isso, que estão aqui há muito mais tempo que eu não vou tentar inventar algo novo, né? E assim, depois que eu bati na primeira corrida no Bahrein, eu falei, cara, é assim que se perde um título. Eu pensei comigo, eu falei assim, é assim que se perde um título, porque você fala assim, tá bom, é a primeira corrida do ano, tudo bem, largando ali reverse grid não vale de nada, mas no final das contas, aí eu parei pra fazer essa conta, falei, são 10 no ano. Se eu pontuar 5 pontos por reverse grid, que não é difícil... São 10 finais de semana, 20 corridas. 20 corridas, sendo que 10 são reverse grid. Falei, se você pontua 5 pontos, já são 50 no final do ano. E 50 pontos é coisa... é demais, cara. Então, assim, fora aquelas coisas que você tem chance de ganhar, entendeu? Eu já cheguei de largar de 9º e cheguei em segundo numa reverse grid esse ano. Então, assim, eu pontuei muito nas 2 esse ano. E eu aprendi isso com erros, né, que eu cometi durante a temporada e ouvindo muitas pessoas que estavam em volta também. E eu acho que isso foi importante pra mim esse ano. E falando com outros pilotos, né? O Drogovic, principalmente, que é um cara que eu converso muito durante... mesmo antes da minha corrida do Bahrein, eu acabei ligando pra ele, porque, né, tem todo esse desgaste de pneu que a gente tava falando antes, né? Tem muito desgaste de pneu, esses carros atuais, e ele é um cara que eu percebi na Fórmula 2 que cuidava muito bem de pneu, e Bahrein era uma pista que destruía os pneus. Então eu sempre tava falando com ele, pedindo apoio e ajuda em qualquer coisa que eu tinha dúvida, né?
Inclusive, essa prova do Bahrein, você já venceu na segunda prova, né? Na prova longa, que largou em segundo e venceu. Depois venceu na Austrália, também largando na pole position. E foi gerindo o campeonato.